2027. Com essa valorização do real, vimos, portanto, também um impedimento de vendas de commodities brasileiras pelo excesso de valorização da sua moeda. Então, nós perdemos competitividade. É mais um fator de queda nos preços das commodities brasileiras por conta da valorização da moeda. Hoje, deu uma melhorada. Subiu para 5,33, 5,32,70, que é o número que eu vejo agora para um dólar à vista, que é uma alta correspondente a 0,91%. Mas não é o suficiente ainda para alavancar os preços, como eu disse, na Praça de Rondonópolis, 10% menor do que a semana passada. E aí, Mário, você destacou esses preços aqui no Brasil, era bem esse cenário que eu queria abordar com você também, porque essas cotações estão caindo em diversas praças. Como é que o produtor brasileiro, nesse momento, pode se posicionar? Que estratégias podem ser adotadas diante desse cenário? Eu não tenho uma receita adequada para esse timing e essa perspectiva de saldo de safra brasileira para tirar algum proveito, porque competir com uma safra argentina, pelo menos um pedaço dela, com 26% de preço reduzido em relação à semana passada, é uma concorrência desleal bastante significativa. Por isso, a derrocada do preço na Bolsa de Chicago. Agora, não vejo uma outra situação a não ser esperar, até porque estamos no momento de plantio da safra brasileira. Hoje, 1% da área plantada, da expectativa da área plantada, já tem uma evolução. Para o Mato Grosso, a evolução é de 0,5%, um pouquinho mais até o momento. Então ainda tem bastante tempo para a gente entender que o produtor, ainda carregando esse estoque de passagem, e que é pequeno para o momento, devido ao programa de vendas brasileiro e já embarcado até o mês de setembro, é possível que para as indústrias, no momento mais adiante, venha procurar algum produto para o seu planejamento de estoques para o esmagamento e cumprimento de biodiesel. Afinal de contas, teve um aumento a partir do mês de maio, abril, maio, para 15%. Então, provavelmente essas indústrias buscarão esse produto num curto prazo. Agora, volto a dizer, não há uma receita para levar ao produtor nesse momento, quando há um competidor vizinho, Los Hermanos, com um produto 26% mais barato em relação à semana passada. Então é o tempo que vai nos dizer qual é o melhor programa que nós temos a desenvolver nas próximas semanas. Até aqui, Mário, como é que andou essas vendas aqui do Brasil olhando para 25, 26? O produtor já tinha avançado ou ainda estava esperando para negociar mais? O pedido até agora, ele é um pouco parecido com 16, 15%. Há quem defenda números um pouco maiores, mas esse número um pouco maior significa uma troca entre produtor, revendas e até mesmo a venda antecipada com as indústrias ou exportadores, mas ele ainda é pequena. Ainda assim, na média dos últimos anos, elas estão trabalhando ao redor de 15%, 16%, conforme a média histórica dos últimos 4 ou 5 anos. Ainda é difícil ter uma compreensão sobre o planejamento de médio e longo prazo, pois recentemente as chuvas no Mato Grosso, que é o primeiro estado a plantar soja, ele acaba criando um desentendimento sobre o tempo. O tempo não só de chuva, mas o tempo de comercialização. Essas trocas que eu disse que aconteceram recentemente, elas não foram, nesses últimos 2 meses, tão favoráveis ao produtor. Muito embora, num passado um pouco mais distante, 3, 4 meses atrás, as trocas com pacotes de insumos para uma entrega futura de soja, teria sido favorável sim. Mas agora, com uma mudança cambial, com os prêmios na exportação até de certa forma estabilizado, mas uma demanda reduzida, acabou impedindo que esse avanço comercial acontecesse. Por quê? Com a queda do real para patamares de 5,50, 5,60, como vimos recentemente, ainda não remunera adequadamente o produtor. Então ele ainda tem tempo para fazer a programação de vendas, obviamente, no desenvolver do seu plantio, e aí sim tem uma melhor qualidade e correspondência de receita para aquilo que ele está plantando nesse momento. Então deixa o tempo, mais uma vez, se encarregar de trazer e promover
uma estratégia comercial ao produtor no médio prazo. E Mário, nesse cenário de tanta incerteza, essas pressões de preços, o plantio ainda começando, como você destacou, pode ter algum reflexo na tomada de decisão do produtor, alguma mudança em relação à área, investimentos diante desse cenário complicado? O cenário é complicado, sim, porém, olhando para a Bolsa de Chicago, quando lá se formam os preços para o nosso produto. Diante dos valores atuais de $10,20, $10,30 para a safra brasileira, entrega no mês de março e maio naquela bolsa, houve um momento de melhora nos preços quando tivemos patamares de 113, 114, 110 reais, com base no médio norte mato-grossense. Esse período já passou. Mais uma vez, a influência do real com a sua valorização diante do dólar tirou esse potencial lucro do produtor e hoje os patamares de preço estão muito próximos de R$105. Essa diferença, mais uma vez, faz com que o produtor se retraia, tenha um comportamento de revisão, não só se esse preço vai atraí-lo para novas vendas, ou se ele vai ter no seu tempo adequado de planta e colheita, e também a instalação de uma segunda planta que é o milho, para a safra do Mato Grosso, é o suficiente pertinente para que essas ações sejam pulverizadas. Nesse momento, eu não vejo os produtores desta casa criando alguma estratégia de agressividade das vendas, pois não há, até o momento, um valor em dólares ou correspondente em reais que atenda à sua necessidade. Cá entre nós, nos últimos 60 dias houve um aumento significativo do custo da lavoura do produtor. Portanto, não é momento de se fazer uma estratégia agressiva comercial para atender às vendas que ainda são de baixa rentabilidade, se é que existe uma rentabilidade nesse momento. E para deixar um pouco mais interessante essa nossa conversa, Sérgio, eu admitiria que o crédito também tem sido um fator preocupante dos produtores para uma venda futura. Isso faz com que a lentidão da tomada de decisões de vendas futuras diminua a cada dia, até que esse cenário de taxas de juros ou até mesmo um aumento da oferta de crédito traga ao produtor uma tranquilidade de vendas. Cotações do milho. Os preços internacionais do milho futuro contabilizando movimentações negativas outra vez na Bolsa de Chicago A-CBOT. Os futuros do milho recuaram, seguindo aí as perdas registradas na soja e no farelo. O Farmer Selling da Argentina disparou nesta semana após o governo zerar as retenções para exportação de grãos e derivados. Os dados da Agrinvest apontam mais de 2 milhões de toneladas de soja comercializada e cerca de 250 mil toneladas de milho. Para o diretor comercial da AgroSoia Novo Rumo Commodities, o Mário Mariano Moraes Júnior, esse movimento aumenta a oferta global de grãos e amplia a concorrência por originação, com a Argentina ofertando produtos 26% mais baratos do que há uma semana atrás. O vencimento de dezembro 25 está cotado a $4,24, queda de 2 pontos, e o julho 26 está valendo agora $4,56, com baixa de 2 pontos. Por aqui na Bolsa Brasileira B3, os preços futuros do milho também em queda nesta quinta-feira. Produtores continuam fixando lotes e trazendo oferta gradual, mas a comercialização avança lentamente. Compradores mantêm postura tranquila, tentando ditar o ritmo das negociações. O vencimento novembro 25 está cotado agora a R$ 66,18, a saca com 60 quilos do milho seco no Brasil, com uma baixa aí de 0,33%. O janeiro 26 vale R$ 69,00, desvalorizado em 0,36%. Março 25 negociado a R$ 71,82, a perda é de 0,32%. E o maio 26 valendo R$ 70,80, também queda de 0,28%. Cotações da arroba do boi. O ritmo de negócios do mercado do boi
está moroso e frio, né? Algumas indústrias com escalas satisfatórias permanecem fora das compras e aguardam como será o mercado nos próximos dias. A oferta de bois de coxo ajuda na composição de escalas, o que permite a especulação por parte de algumas indústrias. Salienta que existem ofertas de compra abaixo da referência. Nesse sentido, o preço de todas as categorias ficou estável hoje. O boi gordo está sendo vendido a 305, a vaca 280 e a novilha em R$295 a arroba. O boi China segue cotado a 308, com o mesmo ágio de ontem, R$3. As escalas de abate estão em média para 9 dias e todos os preços são brutos e com prazo. Dito isso, eu encerro aqui essa edição. Estou preparando a próxima, convido você. É daqui a pouco, né? Estarei de volta com você. Aguardo lá. Obrigado ao homem do campo. As principais informações sobre o agronegócio, o resumo da semana, as cotações e tudo mais que você precisa saber. NFM, a rádio do agronegócio. A rádio do agronegócio. Oh, 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 oh. NFM. NFM. A rádio do agronegócio. Oh, 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 oh. NFM. NFM. Planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi, uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação. É preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio. É a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia. É um meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo. São novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados. É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. A rádio do agronegócio. Oh, 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 oh. NFM. NFM. Atenção, emissoras do Grupo Gonzaga de Comunicação. Direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Toque de 5 segundos para a formação de rede. Das rádios NFM 93.3 Campo Grande, toda a região. NFM 102.5 Dourados e região da Grande Dourados e do Vale do Iviema. Para a transmissão do N Notícias, direto dos estúdios da NFM em Campo Grande. Começa agora o N Notícias. NFM, a rádio do agro. Você e a notícia em primeiro lugar. Jornalismo com credibilidade. Informações do agronegócio e as últimas notícias da manhã. Com nossa equipe de jornalismo. N Notícias. Quinta-feira, 25 de setembro, está começando o N Notícias com Fernando Assessian e Paulo Barbosa trazendo a análise das principais notícias do dia e também com a participação do nosso diretor de jornalismo, Cid Pinheiro. Hoje nós vamos conversar com o Superintendente Federal da Pesca em Mato Grosso do Sul, Marcelo Heitor.
E no editorial com Paulo Barbosa, na ONU, Lula reforça a disposição de conversar com Trump. Amigos da NFM, bom dia! Em nome de José Alcântara Gonzaga, diretora executiva da NFM, e de Natalino Gonzaga, fundador do Grupo Gonzaga de Comunicação, agradecemos a sua audiência. No dia de ontem, Lula fez 2 pronunciamentos na ONU. E no segundo pronunciamento, ele reforçou a disposição de conversar com Donald Trump. Ele quer restabelecer a boa relação que o Brasil sempre teve com aquele país. Ele falou que vai estar disposto a repactuar todos os acordos comerciais existentes entre Brasil e Estados Unidos. Ele diz que quer discutir todos os assuntos, não coloca vetos e nenhum, né? Ele vai chamar também o presidente Donald Trump para tentar estabelecer entre Rússia e Ucrânia a paz naquela região. Aquela guerra que já dura mais de 3 anos e tem causado principalmente muitas mortes nos 2 países. Então, Lula, propôs estar conversando com Trump, chamar também o Vladimir Putin e também chamar o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, para restabelecer a paz naquela região. Lula também reforçou que vai estar convidando Donald Trump e Xi Jinping para a COP30, que vai acontecer em Belém em novembro. Ele falou que esses 2 chefes de Estado é de extrema importância a participação dessas 2 figuras, né, de 2 países muito importantes, das 2 principais economias mundiais, e que Lula falou que vai novamente reforçar o convite para esses 2 chefes de Estado, o Donald Trump dos Estados Unidos e o Xi Jinping da China. A única coisa que Lula colocou e deixou bem claro, Fernando e ouvintes da NFM, 2 coisas que ele não negocia, que é a soberania do Brasil e a democracia existente e já consolidada aqui no país, né? Enfim, Lula, se deixar ele falar, ele é bom de microfone e com certeza, geralmente, ele sempre tira bom proveito das suas falas. Essa é uma característica, a boa comunicação do presidente Lula. Enfim, toda vez que ele está presente nesses grandes eventos, ele geralmente chama a atenção. Já teve isso com o Obama lá no passado, né? Que o Obama chamou ele de "esse é o cara", e agora até o Donald Trump, que parecia que estava com as relações abaladas com o presidente Lula, que andou falando algumas coisas há cerca de 1 mês atrás, falando que Lula estava sendo incoerente nas suas ações principalmente no posicionamento contra o presidente Bolsonaro, e agora bastaram apenas 40 segundos para que o Donald Trump falou que pintou uma química boa com o presidente Lula. Enfim, parece que as coisas estão voltando à sua normalidade, Fernando. Mais uma observação, Paulo. Você falou que o Lula não negociaria a democracia e a soberania. E especialistas apontam uma outra questão que não deve estar em jogo, que é a independência do judiciário brasileiro. Lula não deve abrir mão da liberdade do judiciário, da independência entre os poderes, e é uma questão que vai ter que ser superada. Na verdade, essa independência é fundamental para o bom andamento das coisas em qualquer país, né, Fernando? A partir do momento que o executivo começa a interferir no judiciário, as coisas começam a desandar. Vamos torcer para que, a partir daqui para frente também, as coisas se diminuem, essa temperatura, principalmente política, que as coisas voltem à sua normalidade, né? Esse tensionamento que começou a partir de 2018, mas eu acho que já chegou no seu ápice e com tranquilidade, com certeza, as coisas voltam à sua normalidade.
Certo, e alguns analistas também apontam o Trump tem esse histórico de não se preocupar com contradições. Ele muda de opinião de uma hora para outra, não importa se ele defendia uma causa no passado, hoje ele não tem medo de entrar nessas contradições. E aparentemente ele já tem percebido que a condenação de Bolsonaro é irreversível, tem percebido que a anistia não deve caminhar como ele espera, e ele percebeu que não pode ficar preso a esse tipo de assunto e criar praticamente um embargo, né? Chega a ser praticamente um embargo mesmo contra o Brasil, por conta de um assunto político que já é praticamente superado. Fernando, na fala de ontem, o presidente Lula foi muito claro. Ele falou que muitas informações estão chegando de formas distorcidas para o presidente Trump. E que existe uma previsão de um encontro do Lula com o Trump já na semana que vem. E que aí ele vai colocar tudo na mesa para que o Trump tenha clareza do que está acontecendo, o que aconteceu realmente no Brasil. Eu acho que a partir daí as coisas vão mudar e essa relação entre Brasil e Estados Unidos volta à sua normalidade. Que bom, isso é importante para a gente. Agora, uma outra questão. O Senado enterrou de vez a polêmica PEC da blindagem. Na verdade, Fernando, quem enterrou de vez a PEC da blindagem não foi nem o Senado, foi o povo brasileiro que viu essa votação que passou pela Câmara dos Deputados, que foi um absurdo, né? Uma vergonha para a política brasileira. E diga-se de passagem, o povo do Mato Grosso do Sul tem que saber quem foram os deputados que votaram. E cobrar. Votaram a favor dessa PEC da bandidagem, a PEC da blindagem. Quero falar aqui para vocês já tomarem nota aí. Quem votou a favor foi o Luiz Ovando, foi o Beto Pereira, foi o Polon e foi o gordinho do Bolsonaro, Rodolfo Nogueira. Então, com certeza os microfones da NFM vão estar abertos para esses 4 parlamentares até justificar esse voto, né? Porque votaram num retrocesso, numa coisa que estava parada desde 2021, que eles acharam que era o momento oportuno para passar essa PEC aí, que é um retrocesso em todos os aspectos. E o curioso que, embora falem que todo o PL, toda a direita votou, claro, foi liderado pelo PL esse projeto da PEC da blindagem, mas a Tereza Cristina, que é uma das principais expoentes da direita aqui no Mato Grosso do Sul, também se opôs a esse projeto lá no Senado. Na verdade, nesse momento, ninguém quer passar recibo mais, né, Fernando? Depois, quando vir as manifestações que ocorreram por todo o Brasil, né? Aí é fácil você votar contra, né? Mas, enfim, eles acharam que era o momento oportuno para passar a PEC da blindagem e também eles acham que, não sei se agora vão ter coragem de colocar a votação da anistia para ser votada. Um dos principais temores é que a política fosse usada como escudo para o crime organizado. Um exemplo é que inclusive membros de facções criminosas pudessem ser eleitos e usar dessa impunidade absoluta para continuar praticando seus crimes totalmente blindado. Agora, Paulo, antes da gente ir para a nossa entrevista do dia, a dosimetria que está sendo discutida agora no Parlamento Brasileiro para reduzir a pena de Bolsonaro em até 11 anos. Na verdade, essa palavra dosimetria, ela ficou conhecida no vocabulário brasileiro há cerca de um mês para cá, né? Enfim, ela trata de redução de penas, até porque existem vários tipos de crime nessa questão de tentativa de golpe, porque existem aqueles que planejaram o golpe, né? Existem aqueles que planejaram matar o presidente, matar o Alckmin, o Moraes. Exato. Então, eu acho que realmente tem que ter medidas diferenciadas, né? E aí a dosimetria, já começou. Quem vai ser o relator vai ser o Paulinho da Força, que é um político experiente, tem uma boa relação com o Supremo brasileiro, né? Só que aí o próprio PL agora, o partido
de Jair Bolsonaro, acha que já tem que ser substituído o Paulinho da Força, porque acha que ele não deve ser o relator. Enfim, tem essa queda de braço aí, mas vamos torcer para que as coisas caminhem da melhor forma, Fernando. Para o nosso ouvinte entender melhor, dosimetria se refere à dose. E como exemplo, se duas pessoas cometem o mesmo crime, vamos dizer, um reincidente, uma pessoa que já tem uma extensa ficha criminal, rouba de um idoso, e outra pessoa que está passando fome, nunca praticou um crime, ele pratica um roubo contra um comércio para comer. O crime muitas vezes é o mesmo, mas o contexto é diferente. Então, a dosimetria permite que aquela pessoa que já é reincidente e que roubou de um idoso tenha uma pena maior do que aquele que foi pela primeira vez e estava num contexto de vulnerabilidade. Bom, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, depois dessa explicação, Fernando, vamos para a nossa entrevista, até porque nós temos muita coisa para falar. E o Marcelo Heitor já está por aqui, ele está na NFM, a verdadeira rádio do agro aqui do Mato Grosso do Sul. Então tem tudo a ver, né? Porque pesca também faz parte do agro, né? Mas obrigado, Marcelo Heitor, por estar presente aqui. São 7 horas e 12 minutos, né? Vamos para a nossa entrevista do dia, que é o Superintendente Federal da Pesca em Mato Grosso do Sul, Marcelo Heitor. Bom dia e bem-vindo ao N Notícias. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho. É um prazer, uma satisfação a gente estar aqui na NFM 93.3. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouco de pesca, agricultura, pecuária, tudo que envolve o Mato Grosso do Sul, Brasil. E também um pouquinho de política, que a gente é agente político e precisa estar antenado em tudo isso que vocês já fizeram brilhantemente, o preâmbulo muito bem feito aqui. Obrigado. Muito bem, lembrando que você pode participar, quem está nos acompanhando pelo facebook.com/rádio NFM Agro, você pode mandar mensagens e até perguntas por lá. Você pode falar conosco pelo WhatsApp 679-615-9393, anota aí, 679-615-9393, você que está ouvindo pela rádio 93.3 Campo Grande região ou 102.5 Dourados e região. Marcelo Heitor é superintendente da pesca. Primeiramente, é uma alegria, satisfação tê-lo você aqui com a gente, mas eu queria começar falando, Marcelo, de uma figura que eu conheci há cerca de 30 anos atrás e que eu sempre tive a maior admiração, que foi seu pai, o Heitor Miranda. Exatamente. Antes da gente entrar no assunto específico aqui da pesca, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, até porque foi a primeira pessoa que eu ouvi falar da bioceânica, rota bioceânica, que ninguém falava, e o Marcelo Heitor, sempre que a gente tinha oportunidade de conversar, ele falava da importância dessa ligação do Atlântico com o Pacífico, e está prestes a se tornar uma realidade importante para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, né? Principalmente para a sua cidade, você que é lá das barrancas do Rio Paraguai. Gostaria que você falasse um pouquinho aqui, tirasse uns 3 minutos para a gente falar desse momento que vive Porto Mutim, que vive Mato Grosso do Sul e com certeza absoluta vai viver o Brasil. Paulinho, olha só, eu estava lembrando do meu pai aqui, inclusive agora, vendo a abrangência da rádio, né? Ele contava uma piada que mais pra frente eu vou contar na rádio lá de Porto Murtinho. O meu pai, Heitor Miranda, como você disse, de Porto Murtinho, eu sou de Porto Murtinho também, é a cidade da Rota Bioceânica. O meu pai fez da vida dele a propagação e dessa ideia chamada Rota Bioceânica. Meu pai e tantos outros, meu tio Osório, Flávio Queiroz, Dom Morínigo, que já não está mais aqui também, já não estão. Uma pena não poderem terem visto em vida a concretização dessa rota, que é a salvação para todo o sudoeste do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ver que o governo Lula, a ministra Simone Tebet, tem feito uma defesa quase que unânime da Rota Bioceânica, dos outros 5 corredores que ela pegou como eixo da atuação dela no governo Lula. E a Rota Bioceânica tem tudo a ver, inclusive, com a rádio, com o agro que vocês propagam, porque
Lá atrás, quando se começou a pensar em rota bioceânica, o meu pai desenhou um projeto de que todos os produtores de soja, de grãos, da área de influência do porto ainda de Porto Murtinho, ou seja, 480 quilômetros, quem produz soja nessa região ele é melhor remunerado, $2,80 por saca, para poder produzir para exportação para o Porto Murtinho. Certo. Isso na época do porto. Com a ponte, que deve ser inaugurada pelo presidente Lula o ano que vem, isso transforma Porto Murtinho e toda aquela região, Jardim, Aquidauana, Miranda, Niuaque, Guia Lopes, Bonito, num hub intermodal de transporte, de carga, de produção, não só dos grãos, mas também da nossa proteína animal, do pescado, que hoje eu represento na Superintendência Federal de Pesca. Então veja que é a mudança total, completa, para melhor de toda uma região do estado que precisa para a gente poder se desenvolver de forma concreta depois de tanto tempo. 40 anos que eu tenho 44, desde que eu era gurizinho eu escuto meu pai falar da tal da rota bioceânica, saída para o Pacífico, atingir os portos de Iquique no Chile para chegar à China. Isso está se concretizando, graças a Deus. Muito bem, depois dessa homenagem que nós fizemos aqui para o saudoso Heitor Miranda, vamos falar de peixe agora, Marcelo Heitor. Marcelo Heitor, como é que está o plano da aquicultura aqui no estado? Fala um pouquinho da gente, como que a superintendência tem trabalhado isso junto aos pescadores aqui do estado. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte nisso. Acabou agora, de 1º a 15 de setembro, foi a 22ª edição da Semana do Pescado, que é um evento nacional do Ministério da Pesca, que visa aumentar o consumo e a produção do pescado nessa semana, que é longe da Semana Santa. Então a gente faz a segunda Semana Santa na Semana do Pescado, e Mato Grosso do Sul já é um player muito importante na questão do pescado nacional. Nós somos o 4º maior produtor de tilápia nacional. Apesar de ser só 3%, somos o 4º maior, porque Paraná e São Paulo dominam essa área, mas Mato Grosso do Sul tem aumentado a sua produção, tem muita mão de obra, tem muito produtor querendo migrar para o pescado, porque além de ter um retorno financeiro muito grande, tem também a questão dos pescadores, que a gente está tentando migrar para essa questão da aquicultura, porque viver do rio também está muito difícil, e a gente acha que num futuro próximo, o Mato Grosso do Sul vai chegar a ser aí o top 3 da produção de tilápia. Nós temos 5 frigoríficos já aqui no estado, o Grupo Belo, do Frango Belo, comprou Itaporã e Aparecida do Taboado. Nós temos um em Dois Irmãos, nós temos um terminando em Mundo Novo, e nós temos um em Três Lagoas, que é de peixe nativo. A aquicultura tem 2 grandes formas de produção, né? Tem a tanque-rede, que nós temos aqui as barragens, os riachos, os lagos, e tem muito pedido de liberação de outorga d'água lá conosco, e tem um projeto do tanque elevado de geomembrana do Instituto Federal de Coxim, que é a grande saída aí para o agricultor familiar, para o pequeno agricultor que não tem tanta água. É um projeto bacana, e a gente tem tentado, junto com o governo do estado também, né, que é sensível nisso. O governador Eduardo Rido tem se mostrado uma figura muito sensível com relação a isso, para a gente poder fazer o investimento de oferecer para os municípios que têm agricultura familiar forte e o tanque elevado para poder fazer a produção de tilápia. Você comentou sobre o aumento de produtores nessa área. Eu quero que você me fala em duas partes. Quais são os desafios e oportunidades para quem deseja entrar nessa área de produção do pescado? O desafio é parafraseando vocês, estão falando de outra coisa, a dosimetria da produção, né? No tanque escavado, que é para a produção para os frigoríficos dos grandes produtores, a dificuldade é a questão do tanque. Porque eles têm, principalmente os que atendem os frigoríficos, eles têm uma medida diferente. O tanque tem que ser muito grande, de 1 a 2 hectares. O beiral é diferente, o aerador é muito caro. Então isso fica para o produtor de grande escala. O tanque elevado? O tanque escavado. Escavado. O tanque elevado, a grande dificuldade para o pequeno produtor é a questão do alevino e da ração, que se torna praticamente mais da metade do custo dessa produção. Então, nós temos trabalhado, primeiro, um projeto para que a gente consiga oferecer o tanque ao pequeno produtor. Segundo, no trabalho com o grande produtor, é fazer uma parceria público-privada dos frigoríficos que queiram pegar os fazendeiros, os grandes produtores, como agregado, de oferecer a máquina para que seja adequado os tanques, porque tem muito produtor, Fernandão, antigo, ali na região de Itaporã, principalmente, Itaporã, Fátima do Sul, Dourados, Glória de Dourados, que é o grande boom ali da tilápia,
que lá atrás, 20 anos atrás, tentaram entrar nessa questão da agricultura, fizeram os tanques, né, como eram menores, e desistiram por algum motivo. Com a entrada dos grandes grupos frigoríficos, eles estão tentando buscar os agregados. Só que como o tanque deles é diferente, nós temos que fazer com que essa parceria ofereça a máquina, o tratorista, a hora máquina, para poder fazer a adequação e aí voltar esses grandes produtores para poder aumentar, sim, a atividade econômica da tilápia no Mato Grosso do Sul. Então, são duas coisas exatamente como o agro, né? São o produtor de grande escala, para frigorífico, para exportação, que é muito importante esse tipo de investimento, né? Equilibra a nossa balança econômica, a exportação, e o produtor menor, que quer fazer aquela produção para vender ali, próxima da sua cidade, do seu município. E esse a gente tem como oferecer a questão do tanque elevado, porque é menor, né? Os pequenos não tem tanta área. Elevado assim. porque ele é para cima. Ele é de homem, parece uma piscina, a grosso modo, parece uma piscina essas piscinas de fibra. Certo. Né? Ele é redondo, ele é na base, né, de ferragem, com geomembrana, que é o tipo um vinil. Ele é fantástico. Esse projeto aí, desenvolvido aqui, cara, no IF de Coxim, ele é a grande saída para a gente oferecer uma alternativa, né, de renda para esse agricultor familiar que já, via de regra, já produz alguma coisa, produz um mel, produz um gado, produz um carneiro, produz um porco, tem uma horta, e diversificando com o peixe a gente consegue estar oferecendo uma proteína que é mais barata, que tem saída, e diversificando a renda do produtor. Ô Marcelo, o produtor, ele produz em todos os momentos o peixe, como que funciona isso? Fala a sequência. Esqueci da dosimetria, desculpa, Paulinho. Cada 6 meses é o ciclo de produção da tilápia. O nosso peixe nativo, o pintado e o pacu são de 9 meses. Por isso que, como tem mais saída, as pessoas, 90% migra para produzir a tilápia. Então, o tanque esse de geomembrana, você consegue fazer 2 produções anuais, né? E também no escavado, no de grande proporção, também é duas safras, digamos assim, anuais. Você faz a despesca a cada 6 meses, então tá entrando divisa aí no cofre do produtor. Tá, desculpa a minha ignorância, mas a tilápia, ela dá nos rios comuns também ou só em tanques? Não, ela produz em tanque, dá nos rios, mas não no nosso... Mato Grosso do Sul tem 2 bacias. Tem a bacia do Paraguai e a bacia do Paraná. Então, na bacia do Paraguai, nem em tanque elevado você pode produzir a tilápia, porque ocorre o problema de estourar, cair, eles não querem que se misture com os nossos peixes nativos. Então, só pode na bacia do Paraná. Na bacia do Paraná você acha a tilápia em rio também. Isso que você colocou aconteceu com o tucunaré, exatamente, né? O tucunaré, que é um peixe originário da região norte e que já povoou os rios aqui do Mato Grosso do Sul. O tucunaré hoje ele é encontrado em todos os rios aqui do estado? Aí vira o híbrido, né? Não é só perto de onde foi criado mesmo, não chegou a avançar por toda essa bacia do Paraguai, principalmente, mas ele criou um probleminha aí, teve o tal do híbrido, tanto é que os pescadores ali da região, principalmente ali de Fátima, de novo, né, que tem a barragem, eles questionam que não tem mais o peixe nativo nosso, já é tudo híbrido, que são maiores, os gigantes que eles falam lá, já é dessa cruz aí com o tucunaré, com a própria tilápia também que teve lá, dourado, tem essa mistura toda aí, eles estão bastante preocupados com isso. Ô Marcelo, e a superintendência, ela trabalha com a expectativa de crescimento na produção? Vocês têm um planejamento, uma meta para ser alcançada? Ao final de todo ano a gente faz, né, o Ministério obriga a fazer um levantamento junto com o Estado do Mato Grosso do Sul, o IMASU é bem forte nessa questão também de estudo e de controle, mas a gente acha que dentro de 3 anos a gente mais que dobra a produção de tilápia aqui no estado. Se a gente chegar a produzir 6% da produção nacional, aí sim nós seremos o terceiro colocado disparado. Isso em volume dá o quê? 47 mil toneladas ano a gente tem feito aqui na produção do Mato Grosso do Sul. Então é muita coisa que tem feito de tilápia. Aí seria 100 mil toneladas ano, é um volume muito grande. E quem que é o maior comprador da tilápia aqui do Mato Grosso do Sul? Qual que é o país qual que é o destino da tilápia? A gente vende basicamente para o estado do Paraná, que é o que faz essa frigorificagem e vende, mas vai para os países da Europa, principalmente. E agora, com a rota bioceânica, nós estamos tentando mandar para a Ásia. O governador, por conta do tarifaço, chefiou uma delegação mês passado para os países asiáticos, e lá já abriu porta de exportação para 3 países, né? Taiwan, Japão
e mais um que ele visitou lá, que ele viu inclusive a tilápia no mercado, fez um vídeo muito bacana do governador Eduardo Riedel e abriu a possibilidade da gente estar exportando a tilápia sul-mato-grossense para a Ásia também. Muito bem, a gente escuta falar na tal da cota zero. Explica para o ouvinte da NFM, Marcelo, o que significa a cota zero para a gente? Esse foi outro grande ponto que nós tivemos esse ano aqui, de 2025. É um projeto do deputado Neno Razuki que instituía a cota zero nos rios do Mato Grosso do Sul, imitando, a grosso modo, a legislação do Mato Grosso. Nosso vizinho Mato Grosso está com proibição de pesca para levar do rio desde 2020, se não me engano. Inclusive, eles lá conseguiram uma liminar no Supremo e vai cair a cota zero. Não, mas o que é a cota zero? É só pesca esportiva nos rios do Mato Grosso do Sul. É a proibição do pescador profissional pegar a cota mensal, vender, devolve. Tira a fotografia. No máximo, tira a fotografia e devolve. No máximo, um exemplar para você comer na beira do rio. Tem que comer na beira do rio, não pode levar. Não pode levar. Não pode trânsito, não pode armazenagem, nada. Zero. E nós, inclusive, tivemos uma audiência pública muito dura lá na Assembleia, porque com essa ideia colocou-se, né, que havia uma briga entre o pescador artesanal e profissional com o pescador da pesca esportiva, que é o turismo, né? E na verdade essa briga não existe. O inimigo dos dois em comum é o pescador predatório. Esse ninguém quer que volte mais nos rios do Mato Grosso do Sul. Aquele cidadão que vinha inclusive de outros estados, que colocava caminhonete e levava grandes volumes de peixe. Isso já não pode, né? Nós já temos uma legislação que restringe, né, o tamanho máximo, o tamanho mínimo e a quantidade. E o pescador tem a cota ali, o profissional, que tem a carteirinha do Ministério da Pesca e também do IMASU, ele tem a cota ali de 200 quilos mensais, né? Que na verdade ele nem consegue viver disso. Esse é o pescador que faz jus ao seguro defeso, que é outro drama que nós estamos vivendo esse ano aqui. Mas nós nos posicionamos lá na audiência pública, o governador segurou, porque também já estava nas margens de abrir a temporada de pesca. Ele aluga o barco, o motor, ele vira guia, piloteiro, ganha muito mais do que pescando. Na bacia do Paraná você não tem o turismo fortalecido, então o pescador acaba que sobrevive o ano inteiro com os 4 salários do auxílio defeso. Então é exatamente por isso que a gente se posicionou contrário à questão da cota zero, dessa forma como estava sendo desenhado. Então o governador segurou, vai fazer um estudo que tem que ser feito exatamente porque o dourado, que você citou, já está proibido desde 2019. Então a gente tem feito essa questão toda para fazer um elo aí com o pescador profissional e o esportivo. Os dois são muito importantes. Muito bem, essa questão do dourado, eu lembro que foi proibido um projeto do deputado estadual Beto Pereira, quando o Beto era deputado estadual. Eu já cumpri os 5 anos da moratória. Já retornou a pesca do dourado ou ainda não? Ainda não, mas o governo vai fazer um estudo agora para comprovar que não está mais em extinção, e não vai estar mesmo, porque está proibido. E para isso ele deve liberar o ano que vem dentro dessa legislação que nós já temos aqui, né? São 7h29. Nós estamos conversando com o Superintendente Federal da Pesca em Mato Grosso do Sul, Marcelo Heitor. Nós vamos para um breve intervalo e continuamos com essa conversa. Você está ouvindo pela 93.3 e 102.5. N Notícias, o mais completo informativo do rádio do Mato Grosso do Sul. A rádio do agronegócio. NFM. A rádio do agronegócio. Os números dizem muito sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, mas para a Assembleia Legislativa, as vidas transformadas dizem muito mais. Não basta investir mais em educação, é preciso criar oportunidades em cada etapa da vida. Não é sobre criar mais um auxílio, é a chance de recomeçar com dignidade e segurança. Não é apenas um programa de moradia, é o meio de finalmente sair do aluguel e conquistar a casa própria. Não é só uma política de incentivo, são novas indústrias, empresas e milhares de empregos gerados.
É a carteira assinada da Larissa, do Manuel, da Bia e de tantos outros sul-mato-grossenses. Não são apenas projetos, debates, leis. É todo o desenvolvimento de um estado até aqui. E todo o futuro que estamos construindo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Desde cedo, o NutriShopping já tá com você. Do café da manhã em família, na lancheira da criança, na pausa do café, no almoço feito com carinho. Tá no cheirinho da roupa limpa, no jantar de domingo e em cada momento que vira memória boa. Porque aqui a gente vive o seu dia junto com variedade, carinho e cuidado. E é tão bom te receber. Avenida Dorvalino dos Santos, 1400, Centro, Cidrolândia. 67-3272-1360. NutriShopping, cada dia mais perto de você. Você sonha em trabalhar na maior biorefinaria de etanol da América Latina? Agora é a sua chance. A Impasa está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e todas também disponíveis para pessoas com deficiência. Acreditamos que inclusão de verdade acontece com oportunidade. Realize esse sonho e venha ser mais que energia com a gente. Para produzir cada vez mais, tem que aguentar a pressão. A Comagram tem mangueiras hidráulicas de alta performance e prensagem de terminais e conexões de todas as bitolas para os mais variados sistemas hidráulicos. Na hora de fazer o reparo ou manutenção do sistema hidráulico, prefira alta qualidade e resistência. Comagram, ajudando a produzir. Lojas em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Maracaju, Corumbá e Nova Andradina. Muito bem informado. N Notícias. 7h33. O N Notícias está de volta. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso amigo que está nos acompanhando pelo Facebook. Paulo Barbosa, conhece o Sargento Ferreira? Ferreirinha, chefe de gabinete do Flávio Cabalmi. Do saudoso Cabalmi e atual chefe de gabinete do Flávio Cabalmi. Isso, e tá mandando um abraço aqui para o Marcelo Heitor, está nos acompanhando. Guilhermina Nerino, mandando um abraço para o Paulinho. Paulo Barbosa, né? É difícil acostumar com o Paulo Barbosa. Todo mundo conhece. É duro, né, Fernando? Eu conheço o Paulo como Paulinho desde 2000 e sempre chamando de Paulinho, mas eu estou lendo do jeito que está aqui. Ela está mandando um abraço para o Paulinho. Muito bem. Aí tem o Valdo Emerson assistindo, Sandro Silva, um grande abraço. E a gente está conversando com o superintendente da pesca, e por falar em pesca, o assunto é peixe. Tem um peixão lá de Porto Murtinho, nosso amigo Fábio Neto, que está nos acompanhando. Filho do saudoso Chico Neto, que era compadre do meu pai, uma figura maravilhosa. Ele também é o Fábio Peixão, e mandar um abraço para ele, pro Tiago, né, o irmão dele. Tamo junto aí nessa luta pro Murtinho. Ô Fernando, tá na escuta também meu irmão Reginaldo, lá, tá escutando a gente lá da cidade de Manaus, tá conectado com a gente aqui, e hoje é aniversário de 45 anos do Reginaldo, tá? Manda um abraço para ele, que ele tem um dia bacana hoje, comemorando os 45 anos. De casado? Não. De idade. De idade. Reginaldo é meu irmão caçula. Tá, muito bom. Parabéns aí pro Reginaldo. É isso aí, 7h35. Vamos dar sequência à nossa entrevista com o Superintendente Federal da Pesca em Mato Grosso do Sul, Marcelo Heitor. Marcelo, qual que é o número de pescadores profissionais hoje cadastrados? Você tem esse número aí? A superintendência acompanha isso de perto? Acompanha. Lá é conosco que é feito o pedido, inclusive, né? 6.800 pescadores profissionais com carteirinha habilitada. Desses, mais ou menos 5.300 fazem jus ao auxílio defeso, que é pago no final do ano. Esse número do auxílio vai cair um pouquinho mais, porque nós estamos passando por um processo
de pente fino, por conta da fraude que teve no INSS, nós fazemos toda a triagem, quem paga o auxílio defesa é o INSS. E tem sido feito um pente fino rigoroso, por conta da fraude que ocorreu dos descontos, eles aproveitaram para fazer isso em todos os benefícios que o INSS paga. Então a gente imagina que mais alguns desses que recebem o auxílio defesa vão perder esse benefício por ter alguma incongruência aí nos números que eles apresentaram. Esses números que você colocou, os 6 mil e poucos profissionais da pesca, eles estão distribuídos nas colônias, né, chamado de ZP... Z1, Z2, Z1, os mais estruturados do Estado. E tá mandando um abraço para você aqui, o vereador Aldo também. Vereador Aldo que tem um trabalho forte junto aos pescadores lá na cidade de Anastácio. Exatamente. Já tive com ele em algumas agendas lá em Anastácio. Vereador nosso, muito bom também. Muito bem. Ô Marcelo, essa questão das parcerias com o governo federal, tem parcerias também com as prefeituras. Como que é essa relação com as prefeituras? A superintendência se interage com as prefeituras também? Interage, nós temos o projeto de aumentar isso, porque como o Ministério da Pesca e Agricultura foi recriado em 23, né, o presidente Lula cria em 2003 e recria em 2023. Nós ficamos, junto com o MDA, nós ficamos sem ser geradores do orçamento do Ministério da Pesca. Então o MDA, o MPA, que sou eu da Pesca, o recurso vem para o MAPA, que assim distribui e nos atende. Aliás, atende muito bem. Quero mandar um abraço aqui para a Marina, superintendente do MDA, e para o Roldão, superintendente do MAPA, né, Ministério da Agricultura, que é o nosso, eu brinco que eles são os meus chefes, assim, né, mas a gente trabalha muito junto e a gente faz as parcerias quando arruma emenda ou com projetos específicos. Por exemplo, nós temos um projeto, uma parceria do Ministério da Pesca com a UFGD, que produz tilápia dentro do assentamento Itamaraty. Chama Piraquá esse projeto, se não me engano. Ele lá eu nem sabia disso, nós conheci o projeto maravilhoso, tocado pelas professoras doutoras Juliana Carrijo e Dani Albuquerque. Dentro do assentamento Itamaraty eles têm 40 hectares de água. Certo. Você sabia disso, Paulinho? Não. 40 hectares de água dentro do assentamento. E lá está sendo produzido tilápia em tanque e rede. A Prefeitura de Ponta Porã, a primeira-dama de Ponta Porã, se apropriou muito desse projeto, ela é muito preparada, já tive também competente com ela em algumas agendas, e aí fez uma parceria, o FGD, o Ministério da Pesca, Assentamento Itamaraty e Prefeitura de Ponta Porã. A Prefeitura de Ponta Porã absorve toda essa produção e está implementando na merenda escolar do município de Ponta Porã. Nós vislumbramos essa parceria, Ministério da Pesca, Governo Estadual e IF de Coxim, para oferecer para os municípios o tanque elevado. Aí sim, a gente vai ter as parcerias efetivas com os municípios, que têm nos procurado. Eu recebi mais ou menos 35 prefeitos já na superintendência, de olho nesse projeto do tanque. Alguns até têm recurso deles para implementar, mas como o governador pediu para segurar, nós estamos tentando tabular para fazer de uma vez só nos municípios e a gente conseguir fazer aí sim uma parceria direta com os municípios. Né? Nessa questão do tanque elevado, a prefeitura ela ajuda na infraestrutura ali também, com maquinário? Isso, vai ajudar. Em dando certo essa parceria com o governo do estado, nós vamos usar a Agraer para poder otimizar a montagem dos tanques. O professor Odair, que é o chefe desse projeto no IF, eles conseguem montar aí 1 ou 2. Já tem 30 tanques desse em projeto piloto funcionando, inclusive patrocinado com uma emenda da senadora Soraya, né, já tem 30 tanques desses funcionando aqui em Miranda, em Bandeirante, no assentamento Teijim, e os números Nova Andradina, os números de retorno disso têm sido maravilhosos. A senadora tem usado isso nos discursos dela, inclusive, e a gente tenho certeza que essa é a saída para essa comunidade ribeirinha que tanto sofre aí para poder tirar o sustento do rio, migrar para essa atividade para poder ter uma alternativa mais rentável para a família como um todo. Marcelo, sobre o tarifaço do Trump, saindo daqui de Mato Grosso do Sul para o mundo, como isso afetou a pesca, a exportação aqui do nosso estado? Afetou muito. O nosso estado, na verdade, não perdeu tanto, mas perde porque no bolo todo, né, todas as fatias são necessárias. Tivemos um cancelamento, inclusive, de importação por parte dos Estados Unidos muito grande, de peixes que já estavam nos contêineres no porto para ser exportado. Isso criou uma preocupação muito grande à época, porque ali não tinha como você absorver mais no mercado interno, isso ia se perder.
mas rapidamente os produtores ali da região, principalmente do frutos do mar, né, que tem ali a exportação mais rápida por estarem, né, na beira ali do oceano, eles tiveram conseguiram deslocar para outros países e não perdeu essa produção. Depois já foi retirado uma parte, né, da tarifa com relação ao pescado, e a gente teve um respiro com relação a isso, mas os governos estaduais, a chefia capitaneada ali, o Lula delegou ao vice-presidente Alckmin fazer essa negociação, conseguiu alocar essa produção que estava já pronta para ser exportada, e depois nós conseguimos abrir aí sim novos mercados para exportar esse peixe, principalmente no mercado asiático, que é o maior consumidor de pescado. Nós saímos, inclusive esse é um dado interessante, lá na primeira edição da Semana do Pescado, 22 anos atrás, o brasileiro consumia em média 2 quilos de peixe por ano, per capita. A média europeia é 13 quilos de pessoas, e a asiática 21 quilos de pescado per capita por ano. O ano passado, ao final da Semana do Pescado, nós chegamos na média de 10 quilos per capita por ano no Brasil. Então, a gente acha que esse ano, até em função do tarifaço de ter sido feita uma promoção muito maior desse pescado aqui também para ser absorvido, nós vamos chegar na média europeia, e aí é avançar para a gente chegar um dia, quem sabe, no consumo asiático de peixe. Nós somos de um estado da carne, né, Mato Grosso do Sul, e a gente tem conseguido aumentar o número do consumo sensivelmente. É uma carne mais barata, é uma carne mais saudável, e consegue conviver tranquilamente com o consumo da carne de proteína animal do peixe, do gado também. Você falou aí sobre abertura de novos mercados. Se der certo essa conversa que está prevista entre Lula e Trump e resolver de uma vez por todas esse tarifaço, quer dizer que vocês podem voltar a ter os Estados Unidos como comprador, além daqueles que vocês foram atrás. Isso pode dar um saldo positivo? Com certeza, já tem um trabalho nisso. O ano passado, muito antes de se pensar em tarifaço, o governo cubano, por exemplo, abriu a importação por parte deles, exportação por parte dos países, de 5 novos produtos. Desses 5, 4 eram do pescado. E só Cuba está importando em média 200 milhões de dólares por ano. Nós estamos falando aí de 1 bilhão e 200 milhões. Só para um país pequenininho, Cuba, por exemplo. Então, os outros países já estão de olho no pescado do Brasil e do mundo. E isso vai aumentar com a queda desse tarifaço, que vai acontecer, mais tempo, menos tempo, né? Eu acho que vai chegar no denominador comum. Não tem por onde a gente continuar com essa tarifa imposta ao Brasil, até porque nós temos um déficit com relação aos Estados Unidos nos últimos 15 anos. Eu acho que depois da conversa aí do presidente Trump com o presidente Lula, essas arestas serão aparadas, né? Tá fácil, não tá muito difícil de acontecer a queda desse tarifaço e das outras sanções todas que estão impostas aí aos líderes brasileiros, né? Principalmente a questão do judiciário. Aí a gente fica com mais apetite ainda para o produtor voltar a produzir o peixe, porque aí teremos quase o mercado mundial para poder atender, né? Ô Marcelo, você estava falando da boa relação que você tem com o governo Eduardo Riedel, com a Agraer, com o Jaime Verruc, figuras importantes. Beretta, mandar um abraço pro Beretta, que cuida dessa também, isso. E aí vai chegando o ano próximo do ano eleitoral, que é ano que vem. Uhum. Isso pode atrapalhar as relações boas da superintendência com o governo do estado? Creio que não. O governador Eduardo Riedel é um homem muito solícito, muito preparado. Ele tem feito um governo voltado aí para otimizar as questões do governo do estado, né? O Jaime, que foi meu professor, eu chamo ele de professor toda vez que eu encontro ele. Eu fiz o curso de pós-graduação que ele tinha. O Beretta vai em todas as ações da Superintendência da Pesca. Inclusive nós temos uma viagem para fazer aí para Coxinha. Eu quero mostrar para ele em loco a questão do tanque, para ele poder fazer o governador investir nisso. E a disputa eleitoral, eu sempre brinco, meu pai dizia o seguinte, né, que nós citamos no começo. Meu pai era um cara muito diplomata, assim, né? Ele transitava por todos os espectros políticos, né? E aprendi um pouquinho com ele, embora eu seja politicamente mais ligado ao Zeca, né? Tenho mais o temperamento do Zeca, então eu sou mais ideológico do que o meu pai era. Mas meu pai dizia uma frase que marcou todos nós lá em casa: a democracia pressupõe a convivência harmônica, e ele falava, frise o harmônica, meu filho, entre os que pensam diferente.
E a decisão e a disputa ideológica, ela fica na eleição. Acabou-se a eleição, né? O governador governa para todos, né? Prefeito, vereador, enfim. E nós temos que buscar o bom entendimento. Era assim, né? De um passado recente para cá que ficou esse clima odioso, essa detestação de parte a parte. E nós vamos voltar, nossa geração não vai permitir que seja essa polarização odiosa para sempre. E aqui, né? Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. E nós provavelmente teremos candidato, vamos apresentar uma candidatura ao governo do estado e a gente vai fazer a disputa como tem que ser feita, não tem problema nenhum, vai continuar as ações institucionais, elas continuam, tanto por parte do governo do estado com o governo federal, quanto aqui da superintendência do governo federal com o governo do estado. Não acho que terá, tenho certeza que não terá problema nenhum. Muito bem, que o espírito do Heitor Miranda desça sobre os políticos aqui do Mato Grosso do Sul e que essa boa relação tenha sempre, né? Um dia eu conversando com o ex-deputado federal Marum, que foi ministro do governo Temer. Importante para a obra da ponte. Isso, foi importante, né? Que está acompanhando de perto também essa questão da bioceânica. Um dia conversando com o Marum, ele falou, rapaz, eu fui recebido na casa do Heitor Miranda. É verdade. Se eu ficasse mais meia hora lá, eu sairia e eu ia sair filiado ao Partido dos Trabalhadores. Então o Heitor tinha essa capacidade. Marcelo, quero agradecer em nome da NFM, a verdadeira rádio do agro do Mato Grosso do Sul, a sua participação nessa manhã de quinta-feira, e quero deixar os microfones para as suas considerações finais, e se tiver algum projeto importante, alguma ação importante da superintendência, fique à vontade para estar falando para nossos ouvintes. Paulinho, eu quero te agradecer a abertura do espaço, a você e ao Fernando, aqui dos microfones da NFM, desejar aí sucesso na empreitada agora da comunicação também, né? Eu estava vendo, a hora que eu sentei aqui, o tanto de cidade que a NFM atinge, né? Nas ondas da rádio, e também agora nós temos a questão da comunicação via Facebook. Eu lembrei, meu pai, ele contava uma piada lá em Porto Murtinho, que tinha uma rádio em Murtinho e uma rádio no Paraguai, ainda tem. E aí, os locutores, naquela época, estamos falando de 1980 e lá vai pedrada, eles disputavam, Fernando, sentava de manhã, era de manhã a rádio, Firmo era o radialista do Brasil. Era um duelo. Era um duelo. Aí o seu Firmo abria, 7 horas da manhã, mesmo horário de vocês aqui. Bom dia, Porto Murtinho, bom dia, Carmelo Peralta, que é na frente da cidade, no Paraguai. Aí Sim. O Paraguai falou, não vou perder. Bom dia, Carmelo Peralta, bom dia, Porto Murtinho, bom dia, Campo Grande. Ficou grande a rádio. Aí o seu filme no outro dia. Bom dia, Porto Murtinho. Bom dia, Carmelo Peralta. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Assunção. Aí falou para terminar. Falou, não vou perder para esse cara, rapaz. Bom dia, Carmelo Peralta. Bom dia, Porto Murtinho. Bom dia, Assunção. Boa noite, Tóquio. Ganhou. Imagina esses dois radialistas na época da internet. Aí foi longe. Eles iam falar boa noite, Lua, estratosfera, sei lá, né? Então, agradecer. Dizer que a Superintendência Federal da Pesca está trabalhando muito forte junto, né, aos produtores do agronegócio, que nós estamos, né, incorporados. Agradecer a abertura do espaço mais uma vez, dizer que nós estamos à disposição de vocês. Qualquer projeto novo que tiver, aviso, e a gente vem aqui para poder falar com toda essa gama de pessoas, que a audiência de vocês é muito grande. E esperar que o ano que vem, que nós já estamos encerrando também 2025, né, estamos quase chegando em outubro, nós tenhamos um ano ainda melhor, com a produção ainda maior e as pessoas conseguindo sobreviver melhor dos rios. É a nossa meta aí enquanto estivermos à frente da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. É isso aí, em Campo Grande, 7 horas e 50 minutos, em Barcelona, exatamente 13 horas e 50 minutos. Quero agradecer, Marcelo Heitor, pela sua participação aqui no N Notícias. E vamos para a participação do Cid Pinheiro. É isso aí, Paulo. Meu abraço a você, meu abraço ao Fernando. Estamos chegando com a nossa participação aqui no N Notícias na primeira edição. O governo de Mato Grosso do Sul consolidou seu papel de liderança na execução de políticas públicas inovadoras ao assinar por meio da Agência Estadual de Habitação, a AGIAB, o Protocolo de Intenções com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que prevê a instalação de 1.000 kits de energia fotovoltaica em unidades habitacionais rurais e a doação aí de área estadual para
o condomínio Quilombola Tia Eva, aqui em Campo Grande. Firmado durante solenidade no plenário, o deputado Júlio Maia, da Assembleia Legislativa, o acordo conta com investimentos estimado em 32 milhões em espaço que abrigará cerca de 300 moradias, reforçando a inclusão social e a sustentabilidade no Estado. Também foram concedidos títulos de domínio a famílias de Sidrolândia, Nioaque e Campo Grande, além de contratos de concessão de uso para agricultores de Dois Irmãos do Buriti e lançado aí o programa Fomento Mulher, ampliando crédito e autonomia produtiva feminina no campo. A agenda contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli Mourão de Oliveira, representando o ministro Luiz Paulo Teixeira, e diversas autoridades estaduais e federais, reforçando o caráter integrador da iniciativa. Segundo o vice-governador José Carlos Barbosa, que representou o governador Eduardo Riedel, que estava em Ponta Porã, o momento marca uma virada na forma de fazer política pública. Era isso que tinha para você aí. Bom fechamento de programa e até amanhã, Paulo. Fernando. Notícias. Muito obrigado, Cid Pinheiro, pela sua participação aqui no N Notícias. Paulo Barbosa andou especulando muito sobre a possibilidade de Simone Tebet ser candidata ao Senado em São Paulo. Porém, agora abriu uma nova possibilidade do Boulos ser lançado lá em São Paulo como candidato ao Senado, o que traria Simone de volta para Mato Grosso do Sul. Muito bem, a Simone, pelo seu trabalho feito à frente do Ministério do Planejamento do governo Lula, ela se tornou uma figura muito grande, né? Ela extrapola Mato Grosso do Sul hoje. Enfim, em qualquer ambiente que a Simone for disputar uma eleição hoje, Fernando, com certeza absoluta, ela é uma figura muito forte. Mas aí ela é uma figura de time. E se o Lula pedir para que ela dispute lá em São Paulo, com certeza absoluta ela vai disputar, mas também se o Lula pedir para que ela seja senadora aqui por Mato Grosso do Sul, ela vai estar à disposição também para estar disputando, né? E essa ocupação de espaço ela é importante na política. O Boulos já fez a disputa para prefeito lá, perdeu a disputa passada, mas é uma figura que vem crescendo também na política e com certeza pode fazer uma boa disputa e virar senador da República também. E a gente observa que os partidos estão mirando, focando muito nessa questão de aumentar a bancada, principalmente no Senado, né? É uma estratégia que todos os partidos estão adotando. Mas enfim, vamos aguardar. A Simone pode ser candidata muito forte aqui, porque ela vai pegar o voto da esquerda e do centro-esquerda, e não tem muitos candidatos nesse ambiente da esquerda aí. Outro que tinha colocado o nome é o Wander, mas o Wander sempre foi um estrategista, e se precisar recuar para Simone disputar, não tenho dúvida nenhuma que o Wander fará esse gesto, disputará outro cargo, e a Simone pode vir muito forte para garantir essa vaga no Senado. Paulo, é importante a gente lembrar que a Simone é do MDB. Tanto em São Paulo quanto aqui em Mato Grosso do Sul, o MDB está muito próximo da direita. E aqui, inclusive, quando veio essa possibilidade de Simone ser candidata ao Senado pelo MDB em apoio ao Lula, praticamente toda a bancada do MDB se mostrou contrária a essa ideia. Inclusive, teve deputado dizendo: se o meu partido apoiar o PT, eu estou fora, eu vou para o PL, eu vou para algum partido de direita. E visto essa situação, até o deputado Pedro Kemp, do PT, mencionou a possibilidade da Simone se filiar ao PSB, aqui em Mato Grosso do Sul, para que não entrasse nesse conflito entre os parlamentares, os candidatos do MDB.
Na verdade, Fernando, o PT e o MDB aqui no estado, eles são adversários históricos, né? Então isso deixou algumas sequelas até porque no passado eles polarizaram o ambiente eleitoral aqui, antes do PSDB se tornar esse grande partido aqui no estado. Então isso fez com que o eleitorado mais à direita ficasse muito próximo do MDB aqui no estado. Então, fazer esse retorno de forma brusca, eu acho que não acontece. Mas a Simone ela já tomou posição que, independente se o partido dela vai com o governo de Eduardo Riedel aqui, ela já se mostrou que vai junto com o PT em qualquer situação. É importante a gente até tentar um contato com Paulo Duarte, o presidente do Diretório Estadual do PSB aqui em Mato Grosso do Sul, saber se confirma essa especulação, como que estão essas conversas. Agora, uma briga de gigantes aqui em Mato Grosso do Sul. Zeca do PT e Reinaldo Azambuja trocando farpas por conta do apoio do Azambuja, a ida dele ao PL. Mas só retomando um pouquinho o assunto anterior, Fernando, o Paulo Duarte, o presidente do PSB, está muito alinhado com o Riedel. Então, com certeza absoluta, ele vai ter dificuldade de colocar o PSB junto com o PT aqui no estado, né? De repente, eu percebo que o Paulo Duarte pode até sair do PSB para disputar as eleições do ano que vem, até porque eu não vejo o PSB aqui do estado com a chapa forte para fazer deputados aqui. Enfim, agora essa questão da briga do Zeca com o Reinaldo, na verdade o Zeca sempre foi um bom marqueteiro também, né? Ele sabe o momento certo de movimentar a política, e esse embate agora, nesse momento, é importante para ele, que dá visibilidade, né? Mas o Reinaldo não tem essa característica de ir para esse tipo de confronto. Ele vai ser cobrado pelos bolsonaristas daqui para frente para que seja uma figura do embate, né? E ele, que sempre foi uma figura do diálogo, sempre muito ponderado, mas eu percebo que ele vem mudando a postura. Só que isso lá no interior, onde eu morava lá em Rio Verde, falava que isso não vai ornar, entendeu? Não vai combinar, mas lá eles falavam ornar. Eu não orna o Azambuja radical, né? Não combina com a figura dele. Ele, que sempre foi um cara do diálogo, da conversa, e parece que ele vem mudando essa postura. Essa postura pode ser ruim para a sua trajetória política, para essa busca da vaga ao Senado no ano que vem. Justamente no momento que o eleitor pede mais moderação, sensatez, o eleitor já mostra sinais de cansaço em relação aos extremismos. Quando você vê um Polon, você vê um Rodolfo Nogueira, né, que são mais polêmicos, é natural, isso já se naturalizou. Mas eu não vejo de forma natural esse radicalismo agora que o Azambuja parece que quer colocar nessa sua nova trajetória, nesse novo desafio junto ao PL. E agora mais um conflito interno no PL. O Polon, que não apoiou a ida de Reinaldo Azambuja, né, se mostrou muito contrariado, e agora ele quer se lançar como candidato ao governo pelo PL. Na verdade, o Polon, ele foi o mais votado, né, foi o deputado federal mais votado, e era uma figura muito forte do PL. Aí, com o convite do Valdemar da Costa Neto, do Bolsonaro, para que o ex-governador Reinaldo Azambuja fizesse parte das fileiras do PL, e o Reinaldo mostrou muita força, né? Trouxe muita gente para o PL ficou muito grande aqui no Mato Grosso do Sul, e o Reinaldo ele entrou no ônibus e já foi na janelinha e já pegou o comando, já está no volante ali. Então o Polon se sentiu um pouco desprestigiado. O Polon, que tinha feito há cerca de 2 meses atrás falas muito fortes contra essa vinda do Reinaldo ao PL, e com certeza, Fernanda, essa situação não vai ser superada de forma imediata. Esse desgaste, com certeza absoluta, vai ter dentro do PL aqui do Mato Grosso do Sul. São 8 horas e 1 minuto,
Eu e o Paulo Barbosa ficamos por aqui, voltamos amanhã a partir das 7 horas e você segue a programação da NFM com Cid Pinheiro e o seu quadro Operação Combate.